Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Na live anterior foi feito um vídeo a respeito de Apocalipse 12, que fala da mulher, do dragão. O foco principal daquele vídeo era responder a pergunta se por acaso o dragão vermelho era algum país como a China, que hoje é a bola da vez. O problema dessa live a transmissão começou a travar bastante e, além do que, entrou uma pessoa lá no chat e acabou distraindo muitos inscritos. Então eu acabei de assistir essa live, realmente assim, embora a mensagem foi passada, eu acho que muita gente teve dificuldade de entender. Então estou fazendo esse vídeo agora, tá? Ele vai ser simples. Eu vou procurar não editar muito, mas vou trazer um bom conteúdo dessa história, dessa profecia bíblica que é muito importante e nós temos que ficar de olhos abertos. Então, se você gosta desse assunto, escatologia, dedo no like para fortalecer o canal, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai responder a muitas perguntas. Deus te abençoe. Vamos lá para a tela. Apocalipse capítulo 12. Viu grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, o primeiro sinal que nós estamos vendo aqui é uma mulher. Ela estava vestida do sol e, ao mesmo tempo, a lua estava debaixo dos pés. Ela tinha uma coroa na cabeça, obviamente, e nessa coroa ainda tinha 12 estrelas. Ela estava grávida, gritava de dor, sofrendo, porque estava chegando a hora de dar luz. Quem é essa mulher? Bom, há inúmeras interpretações dizendo, principalmente da parte evangélica, diz que é a igreja, a noiva do Cordeiro, a amada igreja do Senhor, tá? Na parte católica diz que é Maria. A gente vai ver mais para frente por que essa ideia de Maria. Mas a verdade, gente, é o seguinte: nem a visão católica está certa e nem a visão evangélica. Eu estou falando evangélico na maioria dos casos, tá? É muito comum o pessoal achar que aqui está falando da igreja, mas não, tá? Está falando de Israel, a nação, o povo de Deus. Quer uma prova? Vamos pegar o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, nós vamos ver os versículos 9 e 10. Aqui está falando dos sonhos de José. Você sabe que José foi o penúltimo filho de Israel. O que ele sonhou? Vamos lá. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. O sol, a lua e 11 estrelas. Mas não é 12 estrelas que nós vemos no Apocalipse? Sim, mas aqui estavam dizendo que eles se inclinavam perante José. José era uma das 12 estrelas, né? Então, como ele estava de fora, ele viu 11. Então, olha só, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus filhos a inclinar-nos perante ti em terra? Bom, gente, vocês sabem que essa profecia se cumpriu. Uma história maravilhosa ainda de José. Mas o caso aqui é que Jacó, que era craque em sonhos, revelações, né? Filho de Isaac e neto de Abraão. Então, servo de Deus em primeiro lugar, Jacó sabia muito. Ele entendeu na hora o que significava esse sonho. Então, a mulher, sol, lua, estrelas, 12 estrelas, representa Israel, a nação de Israel. Não tem como brigar com essa interpretação. Alguém pode falar, mas aí em Gênesis está falando uma coisa,
Apocalipse é outra coisa. Olha, a Bíblia é uma só. E apesar de ter vários assuntos, eles normalmente se interligam. Eles costumam se unir e formar uma mensagem só. Vamos voltar lá para Apocalipse 12. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, a primeira visão, ou o primeiro sinal, uma mulher grávida. O segundo, um dragão, vermelho. Ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Bom, aqui no canal, eu já expliquei em alguns vídeos o significado dessas 7 cabeças, desses 10 chifres. Hoje eu não vou falar, mas tem a ver com nações, com povos, tem a ver com alianças que vão acontecer também no período do anticristo. Mas, por fim, 7 diademas. Qual que é a diferença entre diadema e coroa? Apenas a honra, porque diadema e coroa é a mesma coisa, só que as coroas normalmente ficavam para os reis e também para os príncipes. Já diademas normalmente ficavam para pessoas honradas. Então, assim, o que tinha na cabeça desse dragão eram coroas, ok? 7 coroas, porque eram 7 cabeças que tinham esse dragão. Muito bem, a sua cauda ela arrastava a terça parte das estrelas do céu. Que estrelas são essas? Esses pontos luminosos que a gente vê no céu, tá? A ciência moderna, ela diz que uma estrela, por exemplo, por menor que ela possa ser, é maior do que o planeta Terra. Isso a ciência moderna nos ensina. Mas a Bíblia está afirmando que essas estrelas foram arrastadas e foram lançadas para a Terra. Isso significa que, pela Bíblia, haverá corpos que brilham no céu e que vão cair na Terra. Agora, outra coisa que chama a atenção é que esse dragão ele para em frente a essa mulher grávida e fica ali, esperando que ela desse à luz. Ele fica pronto para devorar o filho dessa mulher. Vamos continuar? Então, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Há alguma dúvida aqui? Quem é esse filho varão que ele vai ter um cetro para reger, um cetro de ferro para reger todas as nações? Primeiro a gente tem que entender que cetro é símbolo de autoridade que os reis normalmente tinham. Você já leu o livro de Esther? Lá conta que um dia Esther entra no pátio para falar com o rei. E segundo o costume persa, ninguém poderia entrar naquele pátio se o rei não autorizasse. Então, se a pessoa entrasse ali, ela iria morrer. Esther foi com a coragem, entrou no pátio sem ser chamada, sem ser anunciado. Mas o rei pega o seu cetro e estende para ela. Então, naquele momento, os guardas entenderam que não eram para matar Esther. Ela estava recebendo a honra do rei. Cetro, então, é símbolo de autoridade. Esse filho varão, ele vai reger todas as nações. E diz que ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quer dizer, então, esse dragão não conseguiu devorar esse filho varão que nasceu. Não há dúvida nenhuma. Esse aqui é o nosso Messias, Yeshua HaMashiach, original hebraico, Jesus Cristo, transliterando do grego para a língua portuguesa. Nós os chamamos assim. Agora tem pessoas que estão colocando outros nomes aí. Tanto um quanto o outro, nada é pagão, tá? Não entra nessa daí, tá tudo certo, pode falar Jesus, não é nome de porco nem de cavalo, já falei isso aqui no canal também. E no hebraico, Yeshua, ok? Salvador. É nesse sentido aí. Então, ele é o varão, não há dúvida. Então, respondendo até a visão católica que diz que essa mulher é Maria, mas não é. Não é Maria, aqui está
falando da nação de Israel. Nós vimos no começo. E na visão católica, isso eles reforçam ainda, porque diz, aqui versículo 6, vamos ler: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. 1260 dias, 3 anos e meio, ok? Ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então aí o pessoal acha, né? Não, a Maria, ela foi escolhida, ela fica assim no deserto, mas Deus permite ela ir aparecendo. Apareceu na Iugoslávia, apareceu também em Portugal, até mesmo no Brasil. Bom, gente, isso são histórias que não tem nada a ver com a Bíblia. Maria foi importante, ela era da tribo de Judá, mas mais, ela era da raiz de Davi. Tanto ela como seu marido, o José. Lembrando que tanto um quanto o outro, em hebraico, seus nomes verdadeiros eram Yosef e Miriam, mas a gente conhece como José e Maria. Muito bem, eles estavam no momento certo, na hora exata. Eles eram da tribo de Judá, então eles receberam a missão de cuidar de Jesus, o Salvador. Jesus veio como homem, ele cresceu como menino, mas a Bíblia diz que já diante de Deus ele estava crescendo, e também diante dos homens, né? Como filho ele era submisso a Maria, mas como filho de Deus, ele inclusive nem a chamava de mãe quando ele estava como filho de Deus. Ele chamava de mulher. Por quê? Porque ele estava acima. Ela mesma falou isso em João, no capítulo 2, ela mesma falou para os serventes: façam tudo o que ele ordenar, né? Então nós amamos Maria, mas assim, não é ela, tá? Ela não está num grau de posição mais alto por isso. Ela recebeu uma missão de Deus muito bonita, cuidou do nosso Salvador como homem. Mas como Deus, ela não poderia estar nem acima, nem no mesmo nível dele, de maneira nenhuma, ok? Então, assim, respeitando no canal, há muitos católicos, então nós estamos trazendo a interpretação correta, ok? Eu sou evangélico, falo com a maioria aqui evangélica, mas até mesmo quando nós temos uma interpretação que não é a correta, mesmo assim a gente coloca aqui no canal o que é certo, tá bom? Então é isso daí. Vamos continuar. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Nós vemos aqui Miguel e os seus anjos, ok? Então, surgiu, inclusive, na live, a discussão de que Miguel seria o próprio Senhor Jesus. Não é, tá? Eu vou fazer ainda um vídeo sobre isso. Não tem nada a ver essa visão. Inclusive aqui, né, o menino foi arrebatado. E aí Miguel entra em ação. É o arcanjo de Deus, ou seja, o anjo príncipe ou o príncipe dos anjos. O que quer dizer Miguel? Realmente quer dizer o seguinte, em hebraico, Mihael, ou seja, quem é como El. El é Deus, né? É Deus no singular. Elohim, plural. El, singular. Então, quem é como Deus? É uma pergunta. Mas nós temos, por exemplo, Mihaiá, que na nossa Bíblia é traduzido como Micaías. Também é uma pergunta assim, quem é como Iá? Percebam, Miguel é o arcanjo, ou seja, o príncipe dos anjos. É o anjo de guerra. Ele entra em batalha, ele e os seus anjos, mas perceba aqui também, gente, que o dragão, ele também tem os seus anjos, que a gente fala demônios, né? Então houve uma grande batalha, só que essa profecia, o que acontece? Muita gente diz, né, que aqui está a rebelião de Satanás. Ele enganou ali a terça parte dos anjos e foi expulso do céu e foi jogado no inferno. Na verdade, essa profecia ainda não aconteceu. Satanás, ele é o príncipe da potestade do ar. O local que ele habita hoje não é o inferno, e sim o ar.
Você já leu o livro de Jó? Deus pergunta para Satanás, onde você estava? Ah, eu estava rodeando, eu estava circulando a terra, eu estava vendo tudo o que estava acontecendo. Lembre-se, quando nós estamos em cima, você já subiu uma montanha? Quando a gente está em cima, a gente tem uma visão ampla, a gente vê melhor as coisas. Então Satanás, pela permissão de Deus, aonde ele se encontra hoje? Nos ares, nas alturas. Ele pode andar na terra? Pode. Nós vimos que ele apareceu no Éden, ele foi tentar Jesus lá no deserto, quando ele estava jejuando. Então, assim, ele pode, segundo a permissão de Deus, até mesmo chegar na presença de Deus. Ele tem que se apresentar diante de Deus lá nos céus. Mas o que acontece? Ele fica a maior parte do tempo nos ares, tá bom? Então, nessa profecia que ainda vai se cumprir, Miguel e os seus anjos vão guerrear contra Satanás e contra os anjos de Satanás. E Miguel vai prevalecer pela autoridade, pelo poder que Deus lhe dará. E assim Satanás é expulso, né, dos ares, porque os ares também estão inclusos na palavra céus. Céus é sempre plural. Então, assim, ele vai ser expulso e vai cair na terra, ok? O inferno, o Terrom, até mesmo, né, o lago de fogo está reservado para Satanás e seus anjos. A Bíblia também diz, eu não vou passar esses versículos hoje no vídeo, estou fazendo um vídeo rápido, madrugada, já estou muito cansado, mas é para compensar o problema que deu na live, ok? Mas assim, tudo isso que eu estou falando tem várias bases bíblicas. Então, continuando, todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar, nem mais se achou no céu o lugar deles. Claro, foram expulsos, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Essa profecia ainda não aconteceu. Ela vai acontecer ou pode já estar acontecendo. Nós não sabemos exatamente. Nós estamos de olho, nós estamos reparando, estamos percebendo. Então é possível estar acontecendo, mas pode ser que ainda não aconteceu ainda, tá? Uma coisa é certa, essa profecia é futuro. Então, um detalhe importante, o grande dragão, a antiga serpente. O Apocalipse cita essa expressão algumas vezes, tá? Se chama Diabo e Satanás. Diabo, em grego, Satanás, Ha-Satan, em hebraico. O que quer dizer? Adversário, opositor, é nesse sentido a palavra. Então ele cai, ele é expulso do céu para a terra, ele é atirado na terra e com ele os seus anjos. Aqui também tem aquela teoria que ele seria o meteoro que acabou com os dinossauros. Eu tenho um vídeo que fala dos dinossauros, procure aqui no canal, tá? Eu acreditava nessa teoria, hoje não acredito mais, tá? Porque eu vejo, estudando realmente, que os dinossauros eles conviveram com os seres humanos, tá? E eles são bem diferentes do que a ciência moderna tem nos apresentado. Eles não são tão grandes, tão enormes assim, embora alguns sejam, mas não tanto como é mostrado, tá? Tem muitos canais de servos de Deus cientistas que eles mostram com maior propriedade do que aquilo que eu estou falando, tá bom? Eles mostram vários tipos de fotos arqueológicas, de artigos, de documentos, por fim, é bacana você pesquisar isso. Mas o nosso foco aqui é Apocalipse 12, então Satanás finalmente é expulso. Versículos 10, 11, tá falando que vai ter uma festa no céu, né? Porque Satanás foi expulso. Inclusive começa dizendo no 12 também, por isso festejai, ó céus, e vós os que habitam neles, ou os que nele habitais. O que acontece? Deus ele gosta de festa, tem festa no céu, tem festa também na terra. A primeira festa que Deus instituiu
né? Claro que a contagem do ano é diferente da nossa, do ano gregoriano. O ano bíblico começa mais ou menos ali no mês de abril, com a primeira festa, que é a Páscoa. E quando Deus pediu essa festa para o seu povo, eles não tinham um clima para fazer festa, mas Deus pediu porque festa representa vitória. Agora, olha só: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ai da terra e do mar. O diabo desceu, né? Pouco tempo resta para ele e ele está com cólera, com ira, ele está muito bravo. Então a Bíblia diz que... por quê? Porque Satanás, ele tem poder, né? Ele é um anjo, ele era um querubim, melhor dizendo, chamado assim, né? Um ser que Deus criou fortíssimo. O próprio Miguel, quando foi disputar o corpo de Moisés, que é uma outra discussão que a gente já teve aqui no canal, ele, por sua força, ele não ousou contra Satanás, mas ele disse: o Senhor te repreenda, né? Ele foi no nome do Senhor, porque ele não poderia, ele não conseguiria. Então, assim, Satanás realmente tem poder, né? O que aconteceu com isso? Versículo 13: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, já que ele não conseguiu devorar o menino, e aí ele foi expulso do céu, ele caiu na terra com os seus anjos, o que ele faz? Ele persegue a mulher. Por acaso ele iria perseguir Maria ou a igreja? Não, persegue a Israel, tá bom? O que inclui a igreja. Gente, a primeira igreja foi formada por quem? Por judeus, discípulos de Jesus. Depois foram surgindo as nações. Hoje nós somos um número maior. Mas ainda hoje, em pleno século XXI, em Jerusalém há mais de 1000 judeus que são discípulos de Jesus. É uma coisa maravilhosa, esse número está aumentando em Israel e no mundo todo. Então, gente, aqui o negócio é terrível, porque Satanás cai sobre a terra cheia de ira, cheia de cólera, e aí ele começa a perseguir a Israel. Então, o primeiro sinal, o dragão vermelho, ele persegue a Israel, tá? Esse é o primeiro ponto, é o primeiro sinal para a gente entender aqui a visão. O que aconteceu com a mulher, que na verdade é Israel, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Vamos falar mais claramente, 3 anos e meio, tá? Um tempo, tempos e metade de tempo. Há outras expressões na Bíblia que estão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tá? 3 anos e meio. Então, assim, o dragão persegue a mulher, mas Deus dá asas para ela, né? É uma expressão aqui, e ela retorna ao deserto. Qual que é a história de Israel? É sempre assim. Eles estão na terra ou eles ficam cativos. Depois do cativo, para onde eles passam? Deserto. Foi assim a primeira vez lá no Egito. Saiu do Egito. Mas se você pegar antes ainda, quando nem Israel existia, Jacó, pega as histórias de Abraão e Isaac e depois Jacó e compara. Todos passaram pelo deserto. Então, mais uma vez, isso vai acontecer. Israel vai para o deserto. Aonde que é esse deserto? Há algumas hipóteses ali. Na Jordânia tem vários lugares, inclusive a cidade de Petra. Mas nós temos mais abaixo também, já chegando ali na própria Arábia, né? Ali próximo, ou do lado oposto, no que hoje é conhecido como a terra de Midian, né? Que seria o atual Monte Sinai, né? Esse eu vou fazer um outro vídeo também, porque ele não fica, o Monte Sinai verdadeiro não fica ali, mas eu estou falando daquela região que poderia também, nesse período, abrigar ao povo de Israel. Versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio.
A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Bom, gente, em resumo aqui, Deus vai usar a própria natureza para abençoar o seu povo. Inclusive, na passagem do Mar Vermelho, quando o Mar Vermelho se abriu, Deus usou a própria natureza. Ele soprou um vento. Eu vou fazer o vídeo do local verdadeiro, aonde foi a passagem do Mar Vermelho e também o Monte Sinai. O lugar é uma ponte natural, era raso. Então Deus soprou um vento e como era raso, abriu e ficou seco. Eles passaram. O faraó, ele olhou aquilo e achou que era algo natural. Ele não se tocou que era um milagre. Ele falou, tá ventando, abriu porque ali é raso mesmo. Então ele passou. Só que quando o último do povo de Deus atravessou, Deus tirou o vento e por ser raso, aqui de um lado e aqui do outro, bateram junto com a pressão que existia da terra, esmagou totalmente a Faraó e ao seu exército. Não está escrito que Faraó morreu, está escrito sim, Salmo 136, versículo 15, ok? Voltemos ao texto aqui, o último versículo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Eu repito aqui que muitos judeus hoje já têm o testemunho de Jesus, ok? Então o dragão foi pelejar, falando mais claramente aí com os judeus messiânicos, nazarenos e, é claro, as nações, tá? A igreja do Senhor dos estrangeiros, digamos assim, estão inclusos aí. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós fomos enxertados na oliveira. Mas muitos de vocês, sem saber, têm descendência judaica, tá? O sangue hoje é misturado, sim, mas o povo que mora em Israel, eles são descendentes, sim, do Israel bíblico. E muitos de nós também. Uma das coisas que era o foco da live era na questão se a China hoje é o dragão vermelho, que nós estamos vendo aqui de Apocalipse 12. Então, muita gente pensa isso pela atual circunstância, sim. A China, ela, com todos esses problemas que estão acontecendo no mundo, a China se fortalece e se torna cada vez maior na questão financeira para dominar o mundo. Aliás, esse é o objetivo deles já de muitos anos. E assim, não é um domínio religioso, é um domínio de poder financeiro, tá? De controlar as empresas pelo mundo todo, as bolsas de valores. E assim, tem a tradição, né, de dragões. Então a gente pode pesquisar em vários sites aqui pela internet, mas existe assim uma aparência nos dragões. Em primeiro lugar, são 9 os dragões que são mais famosos. Eles têm as suas cores, aqui tem um pequeno exemplo, né? uma foto, tá bom? Então não é o vermelho o mais importante, mas existe entre os 9, cada um é de uma cor, tá? E se não me engano, é o amarelo, que é o mais importante, depois vem o azul. Aí você tem que estudar, você tem que pesquisar. Até aqui, ó, os 9 filhos do dragão. Cada um tem a sua característica, tá bom? Mas o que eu queria colocar é assim, ó, é uma criatura mística que apresenta características de diversos animais, como olhos de tigre. Fala alguma coisa sobre tigre ali em Apocalipse 12? Acho que não, né? Se a gente juntar com a visão de Daniel e mais a besta do mar, a gente até pode aceitar o leopardo, não é verdade? Mas tigre acho que não. Corpo de serpente, sim, porque fala dragão, a antiga serpente, tudo bem. Patas de águia, não, nós não vemos essa característica. Chifres, aqui é do veado, né? Não, também não.
Orelhas do boi? Não. Bigode da carpa, que é aquele peixe, tem tanto o ornamental quanto o outro comum, né? Não, não é. Então essas características, elas não batem. Tá, mas a gente vai ver uma outra coisa também, que é a bandeira da China. Vamos ver. Muito bem, tá aqui a bandeira da China, tem as estrelas, né? Tem os significados. Mas qual é a cor que predomina? O vermelho, tá? Realmente a China quer dominar o mundo, tá? Aquela tecnologia que eles estão trazendo, reconhecimento facial, tudo isso está acontecendo. E cada vez mais a nossa liberdade está acabando. Por exemplo, aqui no YouTube, eu não consigo colocar o título que eu quero na maioria dos vídeos e na maioria das lives. Eu tenho que sempre driblar para poder não ser barrado, digamos assim. Nossa liberdade está diminuindo. Se você começa a falar muito perto do seu celular ou do seu notebook e não bloquear um monte de comandos, em pouco tempo ele vai começar a indicar para você coisas que são do teu dia a dia. Vamos supor que você gosta de futebol, você tem um time preferido. Você começa a falar, a conversar com as pessoas, o teu computador, o teu celular, ele vai guardando esse nome e logo ele começa a sugerir para você informações sobre o seu time, sobre a sua academia, sobre o teu instrumento musical, por fim, tudo aquilo que você faz, né? E a China está envolvida nisso, então poderia ser. Mas o que eu quero apresentar para vocês é que hoje a China realmente é a bola da vez. Mas no passado nós tivemos outros países que queriam dominar o mundo. Então eu vou mostrar para vocês esta bandeira. Sabe qual bandeira é essa? A antiga União Soviética. É também o símbolo aqui, né? A foice, o machado, o símbolo do comunismo. A União Soviética, ela acabou. Então hoje existe a Rússia e os países que estavam dominados pela Rússia, pela União Soviética, hoje aparentemente são livres. Quer dizer, mais ou menos, né? Você ouviu falar lá da Rússia invadindo a Crimeia? Pois é. Assim como a China, a Rússia não quer um domínio, não queria, e também não quer ainda hoje, mas a União Soviética não queria um domínio religioso. Até porque no comunismo matavam muitos cristãos. Na China ainda hoje se mata muitos cristãos. Então é muito parecido. Qual que é a cor da bandeira também, gente? Vermelho. Tá? E o comunismo ele existe. Partidos políticos, né, são comunistas também. E a ideia é o quê? O vermelho. E assim, eu cuido de igreja, eu pastoreio, já estou há muito tempo. E eu posso dizer que quando a gente está nesse regime comunista ou próximo a isso, né? Partidos que são vermelhos e que falam que não são comunistas, mas eles agem como, é difícil, a perseguição é grande sim, tá? Então, antes da China, nós tínhamos a União Soviética. Nos anos 80, inclusive quando se falava, naquele tempo na igreja se falava muito do Apocalipse, da escatologia. A Rússia estava na boca de todo mundo. Quando se falava do anticristo, por fim, se falava na Rússia, tá? Gog e Magog, estava envolvido isso. Muito bem, anos 80. A Rússia, que eu digo, União Soviética, tá bom? Agora, antes disso, nós tivemos também, eu vou mostrar essa bandeira e vocês olham. Vocês sabem que símbolo é esse, né? Vocês sabem que teve aquele homem tentando fazer uma raça superior, ok? E olha só, tem esse símbolo, mas qual era a cor que predominava? O que ele fez com negros, com judeus, com testemunhas de Jeová, com vários tipos de estrangeiro? Quantas barbaridades, né? Foram muitas mortes mesmo, foram maldades. E aí, gente, né? Qual é a cor que predominava?
E no caso dele aqui, ele queria fazer o quê? Conquistar, dominar o mundo. De que forma? Religião? Não, não era religião. Ok? E eu vou mostrar mais uma bandeira. A bandeira da Turquia. Vocês sabiam que até 1924 a Turquia era dona, né, do Império Turco-Otomano. Isso até 1924. E nesse período, até 1917, ela dominava quem? Israel, Jerusalém, o povo de Deus. E a Turquia, qual que era o propósito dela? Religioso. Nas profecias de Daniel não diz que o anticristo vai ter uma religião? E é desconhecido naquele período bíblico. Ninguém sabia que religião que era. Mas o anticristo ia adorar um Deus estranho, um Deus diferente. E assim, essa religião surgiu muito tempo depois. Vamos deixar claro uma coisa, o Império Turco-Otomano foi a aliança da Roma Ocidental, ou seja, aquela Roma que fica perto do Vaticano, né? Itália, com a Roma Oriental, que foi criada depois. A antiga cidade de Bizâncio tornou-se Constantinopla, a nova capital, a nova Roma, ela era chamada de Roma. Hoje o que ela é? Istambul. Metade fica na Ásia, metade na Europa. Pois é. Então a Turquia, como Império Turco-Otomano, quem eles são? Eles são os antigos romanos, tá? Houve uma mistura aí, a história também é longa, né? A mistura de raça, de etnia, mas eles são os antigos romanos com a nova religião, a religião dos árabes, o Islã. Percebam, é a estátua que Nabucodonosor viu, as pernas de ferro, certo? Roma ocidental e Roma oriental, mas os pés metade ferro, metade barro. Coisa interessante, né? A religião do deserto. Então veja bem, esse pessoal, eles tiveram a intenção de dominar o mundo de que forma? De forma religiosa. Claro que o poder é bom, o domínio é bom, mas principalmente religioso. E eles têm essa mesma intenção de restaurar esse antigo império, né? Ali é o Erdogan, que é o líder atualmente. Ele tem essa intenção de restaurar o Império Turco-Otomano. Ele vai conseguir? Bom, nós vamos ter que aguardar. O que a Bíblia fala sobre o anticristo? Ele é o 8º rei, ele procede dos 7 reinos. Quais são eles? Egípcio, assírio, babilônio, medo-persa, grego, romano e o último, turco-otomano. Como que é possível você juntar o reino, por exemplo, do assírio com o romano ou com o grego? Se você fizer ajuntar tudo geodesicamente, só é possível através de uma religião. Por exemplo, os turcos, eles não são árabes, eles são os antigos romanos, mas eles têm a religião dos árabes, a religião do deserto, o Islã. Isso acontece também com os iranianos, eles são persas, eles não são árabes, mas a religião deles é o Islã. É isso que vai acontecer. Você junta todos esses 7 reinos e vai dar o reino do anticristo. Bom, pessoal, concluindo esse vídeo, na minha opinião, apesar de hoje a China ser a bola da vez, mas ela não é o dragão vermelho. Até porque nós vimos que tiveram outros candidatos em grande potencial também. Mas o que a gente tem que fazer é observar e orar. E clamar ao Senhor para que Ele nos livre dessas coisas que virá sobre o mundo. Eu acredito que o tempo ainda não chegou, mas a hora que chegar, a Bíblia garante que quem é do Senhor também vai ser livre nessa tribulação que virá sobre o mundo. O que temos que fazer é orar, buscar ao Senhor
evangelizar, tá? Ganhar almas. Fica esse alerta para todos vocês. Bom, se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, então deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário, a sua pergunta, que é muito importante. Eu tenho prazer em responder aquele que quer aprender. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus.